Andragogia e metodologia do ensino superior, aula de número 7. Competências para o ensino de adultos. O que é um bom educador de adultos? O que é uma pessoa efetivamente capaz de influenciar os adultos, né, para que eles adquiram determinados valores, determinadas atitudes, determinados comportamentos mais adequados, que eles entendam as coisas e assim por diante. O que é um bom professor, um bom treinador, um bom coacher, né? E assim por diante. Quais são as competências que essa pessoa tem de desenvolver? Vamos nos valer aqui do famoso conceito CHA, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes, que formam as competências que as pessoas precisam ter para a vida. Então, conhecimento, em primeiro lugar. Quem vai ministrar aulas para adultos tem que conhecer suficientemente a disciplina que irá ministrar. Então, você tem uma formação, digamos, em contabilidade. Contabilidade é algo próximo da administração, é próximo de finanças. Então, você pode dar aula de administração, de finanças, de contabilidade, são coisas próximas, mas há que ter um conhecimento inicial da disciplina que a pessoa vai apresentar. Tem que haver um conhecimento de métodos didáticos, fazer cursos como esse que nós estamos fazendo aqui e aprimorar sempre, sempre, sempre na metodologia didática. Conhecimento de comunicação interpessoal, incluindo as técnicas de apresentação. Isso é muito relevante, né? A pessoa saber apresentar seus conteúdos de uma maneira mais dinâmica, mais interessante. E conhecimento de metodologia de pesquisa, porque o professor ele tem que pesquisar os conteúdos que ele vai transmitir. Então, ele tem de ter conhecimento de metodologia de pesquisa. Nos dias de hoje, o conhecimento está todo disponível. Na internet você acha tudo de que você precisa para construir uma boa aula, mas precisa ter metodologia nessa pesquisa. Precisa conhecer como fazer isso de maneira mais racional, mais inteligente, mais eficácia e eficiência, né? Buscando as coisas certas na internet, buscando os recursos certos, seja filme, seja conteúdo de texto, seja, enfim, qualquer que seja o material que você vai buscar. Depois vem a parte das habilidades. Habilidade de expressão, falar com fluência, falar com clareza, falar com ênfase nos pontos certos, falar com um colorido especial, porque senão a aula fica muito chata. Você vai dar uma aula de planejamento estratégico. Planejamento tem a ver com pessoas, tem a ver com expectativas quanto ao futuro. Então, você vai jogando um colorido ali e a coisa, então, tende a ficar melhor, tá certo? Desenvolver a habilidade de expressar-se com entusiasmo, com clareza, com ênfase e com fluência. Mas a habilidade de liderança, porque nós temos de conquistar a liderança dos alunos, conquistar a adesão espontânea dos alunos para as atividades. Se eu não conseguir liderar os alunos, eu não consigo transmitir a minha aula. Eu já tenho 90% do caminho para conquistar a liderança, porque eu já estou lá na condição de professor. Então, a tendência natural é que eu conquiste a liderança. Mas aquele 10% a mais aí vai fazer com que eu me dê bem com a sala, que a sala se dê bem comigo, que a gente crie um contrato de aprendizado ali interessante para todos, né? Então, liderança, desenvolver habilidades de liderança. Desenvolver habilidade para resolver conflitos de modo conciliatório. Às vezes há uma polêmica na sala, uma polêmica ruim, que as pessoas vão perder o senso de grupo e vão se subdividir. Isso não é bom. O que é bom é que o clima da classe seja um clima de cooperação, de prazer em convivência e assim por diante. Então, quem vai dar aula tem que ter habilidade para levar o grupo ao crescimento, à maturidade e à cooperação. E a capacidade de envolver os alunos, né? Porque, de repente, fazendo apenas uma pergunta, o professor já puxa os alunos para o seu interesse, para o interesse quanto ao assunto, né? Quanto ao tópico que ele está falando. Então, a capacidade de envolver os alunos, né? Agora, vem o terceiro ponto, né? As atitudes. Atitudes positivas quanto a si mesmo, o professor se ver de maneira positiva, ele ver o papel dele de professor, o cargo dele, essa coisa toda, de maneira positiva, né? Ele gostar de ser professor, ele gostar de ser ele mesmo, ele estar resolvido consigo mesmo, ter atitudes positivas em relação a si mesmo. Atitudes positivas em relação aos alunos. Há professor que fica reclamando do aluno. Isso não faz sentido, né? O aluno é a razão de ser do professor. Portanto, o professor tem de desenvolver atitudes positivas quanto aos alunos, acreditar nos alunos, acreditar no potencial dos alunos, ver os alunos como merecedores do seu empenho, da sua dedicação, do seu conhecimento e assim por diante. Atitudes positivas quanto à disciplina que ele vai lecionar, tá certo? Vai dar aula de
negociação. Então, eu tendi a ter atitudes favoráveis quanto à negociação, acreditar que é possível negociar, acreditar que as boas técnicas de negociação levam ao entendimento de todos. Enfim, ele tem que ter atitudes positivas quanto à disciplina que ele vai ensinar. E, por fim, ter atitudes positivas quanto ao ensino. O ensino é um processo de ensinar, o processo de ensinar, de aprender, de partilhar e assim por diante. Essa preparação do professor para atuar vai ser objeto de atenção nas grandes universidades, nos centros de ensino e até mesmo nas pequenas faculdades, sempre vai haver uma dedicação grande a isso. As instituições se empenham muito e oferecem muitas oportunidades para a pessoa se preparar e manter, digamos assim, no trajeto de desenvolvimento para essa atividade. Mas, nos dias de hoje, o professor também tem que fazer a sua parte. Hoje se fala muito de carreiras proteanas. Carreiras proteanas são carreiras nas quais a pessoa assume o desenvolvimento como uma responsabilidade sua. Ela assume o protagonismo da condução da sua própria carreira. Então, sendo assim, o professor tem de aprender por si mesmo as habilidades de pesquisar por si mesmo, independente de ter formação provida pela universidade, pela faculdade, pelo centro de pesquisa, né? A habilidade de pesquisar, entrar na internet e resolver seus problemas sozinho, né? Buscar alternativas ali para produzir bom conteúdo e boa forma de transmitir as coisas para os alunos. A habilidade de produzir, né? Saber fazer um vídeo, saber fazer um PowerPoint dentro de bons critérios, né? Estudar isso aí, como usar bem PowerPoint, como usar bem o vídeo e assim por diante. A habilidade para, digamos assim, animar os conteúdos, tornar os conteúdos mais interessantes para dar conta da expectativa do aluno, que o aluno hoje é muito exigente quanto ao dinamismo das coisas, porque ele próprio tem acesso a tudo, né? Abriu a internet, tem acesso a tudo. Então, o professor tem que assumir proteanamente, né? Digamos assim, como protagonista, o seu próprio desenvolvimento. Isso é importante que a gente registre aqui. E vamos à nossa próxima aula.